Namastê. Eu quero conversar hoje com os corajosos, todos os corajosos que têm enfrentado a síndrome do pânico, que têm enfrentado o transtorno do pânico. Parece assim meio doido, não é? Contraditório eu falar que quem tem síndrome do pânico é alguém que tem muita coragem. Mas é isso, é exatamente isso. Sabe por quê? Pense comigo. Algumas pessoas passam pelas crises de pânico, outros não. Por que algumas pessoas sofrem do transtorno do pânico, outras não? Pessoas que passam pelas mesmas situações, inclusive. Acontece que dentro do estudo transpessoal, dentro do mundo transpessoal, no âmbito da visão transpessoal, nós compreendemos que as pessoas que passam pelo transtorno do pânico são pessoas sensíveis, com sensibilidade à flor da pele. E para elas, a vivência diária exige muito mais do que para as outras, não é? Então, muito mais do que dizer, muito ao contrário do que dizer que essa é uma pessoa medrosa, nossa, tem síndrome do pânico, tem fricote, como diriam há alguns anos atrás. Não é nada disso. É uma alta sensibilidade às energias ao seu redor, à vida, aos relacionamentos, né? E isso provoca uma dificuldade na vivência diária. Quem sofre de síndrome do pânico sabe muito bem o quanto é necessário ter coragem para enfrentar, sim, para enfrentar inclusive os sintomas, que são sintomas extremamente desagradáveis. Só quem tem sabe, não é? Você que tem síndrome do pânico sabe o quanto é complicado passar por todos esses sintomas. Agora, uma coisa é certa, e que eu quero dizer para você que tem sofrido desse transtorno de pânico. Eu atendo muita gente, né? E principalmente quem está passando pelo transtorno de pânico. E nesses vínculos que eu mantenho com todos os meus clientes, a gente vai adquirindo uma experiência, né? Cada um vem com a sua história. E uma coisa que tem cada vez mais ficado muito certa, né? Que eu tenho entendido como básico, no sentido de que as pessoas que têm transtorno de pânico e que não buscam a causa, as raízes, não buscam uma terapia mais holística, dificilmente conseguem se curar em definitivo, tá? Por quê? É só você ouvir os relatos. Então, tem pessoas com 10, 20 anos de transtorno de pânico, tomando medicação alopática, indo ao psiquiatra e ao psicólogo, e não conseguem encontrar a cura. Alguns outros falam que, encontrei a cura tomando remédio. Você não encontrou a cura, você simplesmente está abafando os seus sintomas. Isso não é cura. Tá? Então, quando você tem uma dor de cabeça, você toma uma medicação alopática, aquela dor de cabeça se vai, mas você não curou a raiz da dor de cabeça, porque a raiz da enxaqueca, da dor de cabeça, da cefaleia. Né? Pode ser que você esteja com um problema no estômago, um problema no fígado,
Pode ser tanta coisa, às vezes uma tensão, hipertensão. Não é? Então, qual a causa? Qual a causa do transtorno do pânico? Qual a causa dessas crises de pânico, dos transtornos que têm feito você sofrer? Eu sou naturopata, técnica em naturopatia. Então, eu trabalho com recursos naturais. Eu entendo que nós temos conexão com a natureza, né? E podemos buscar a nossa cura através desses recursos naturais. Eu acho que a alopatia, ela serve em momentos de crise aguda, que a gente chama, né? Quando você está com aquele problemão, com aquele sintoma, você ainda não foi buscar a sua terapia, enfim, a sua cura, então você está passando muito mal e você acaba utilizando a medicação, assim como uma medicação para dor de cabeça. Então, se você tem dor de cabeça todo dia, você não pode ficar tomando remédio para dor de cabeça todos os dias. Não pode. E o que acontece é que o corpo ele se adapta àquela química que você ingere, né? E aí passa a não fazer mais efeito. Então, isso, eu, pelo menos, vejo muito isso na minha experiência como terapeuta, de pessoas que tomam medicação anos e não saem dessa, está cada dia pior, não é? Então, é necessário que haja um olhar mais holístico para tudo isso. Holístico no sentido de compreender que nós somos seres que vivemos com a natureza, somos parte da natureza. Então é óbvio que quem vive estressado, correndo contra o tempo, não é? Nessa alienação mental, vai acabar adquirindo um transtorno psicológico, não é? E problemas também de saúde física, mental e física. Então essa é a falta de conexão com a natureza. E nós estamos muito desconectados da nossa natureza, desrespeitando os nossos ciclos, os nossos limites. Isso é desrespeito total, né? Então a pessoa está esgotada. Não, mas eu preciso trabalhar mais um pouco. Eu vou tomar mais café, eu vou tomar um remedinho, vou tomar um energético. Não é assim que funciona? Sabe? Só que isso funciona temporariamente, né? Um dia ou outro. Aí com o tempo, isso vai te prejudicando ao ponto de te deixar doente de verdade, não é? Então essa falta de conexão com a nossa natureza, a nossa essência natural, a falta de conexão com as raízes que nos levam ao transtorno do pânico, que raízes são essas? Então essa sensibilidade, essa fragilidade de olhar para as coisas, de relacionamentos, energética inclusive, né? Algumas pessoas são mais sensíveis, esse ponto, né? São mais sensíveis, são muito artísticas e precisam trabalhar esse lado artístico, né? Então, quando se fala em mediunidade, quando se fala em ser empata, tem toda essa relação, né? Não que, é o que eu falo, né? Não que isso se justifique que você tenha que admitir, eu sou assim, ponto, de forma alguma, tá? O que você precisa é compreender essa sua fragilidade, como você se fortalece, não é? E não fica à mercê de tudo que está ao seu redor. Então, esse é o grande aprendizado. Quando se fala, você está na energia do medo. Tá, mas essa energia do medo que a pessoa que tem transtorno de pânico se encontra é mais a nível de defesa, né? Eu preciso me defender, caramba. O que eu faço com tudo isso? Então, é falta de saber o que fazer com tudo isso, né? Então, eu acho que quem passa por um transtorno de pânico, na verdade, é muito corajoso, porque no momento da crise, a energia se esvai, né? É um mal-estar horroroso, tá? Mas eu quero dizer para você também o seguinte, e que eu acho que eu já falei algumas outras vezes. Quando você percebe que o sintoma está chegando, que a crise está vindo,
Você precisa parar de negar esse monstro. Deixa ele vir, deixa. Porque senão você potencializa, tá? Então, quando as pessoas vêm, não, respira assim, faz isso, faz aquilo outro. No momento da crise, não dá certo. Não dá. Então, a melhor forma de você enfrentar é deixa vir e passar. Eu te garanto que você não vai morrer disso, né? Apesar de todo o sofrimento, né? Porque à medida que você deixa vir, deixa passar, uma hora passa, né? E você vai se ajudando e isso vai perdendo a força. Lógico que é um processo, não é assim da noite para o dia, tá? É importante que se faça terapia, para você se conhecer melhor, porque existem padrões de comportamento, aí, padrões emocionais, padrão mental, que te levam ao transtorno. Né? Então, você precisa despertar a sua consciência para tudo isso, compreender o que você está passando, fazer melhores escolhas e se fortalecer. Não é difícil. Muito mais difícil é estar convivendo com o transtorno do pânico. Não é verdade? Então, a gente até ouve falar assim, como que eu faço para conviver com esse transtorno? Gente, ninguém tem que conviver com um problema desse. Sabe? É tipo assim, como eu convivo com esse monstrinho aqui? Deixa ele aqui. Eu preciso aprender a conviver com ele. Não. Você precisa aprender a curar esse monstrinho, tá? Abraçar e curar. Namastê. Seja amor.